Olá você aí que gosta de séries, seja bem-vindo a esse canal. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre o episódio 12 da 11ª temporada de The Walking Dead. Aqui teve muita estratégia política, interesses obscuros em jogo, inclusive rolou também uma proposta para Meg se juntar à Commonwealth. Mas será que ela realmente vai aceitar essa proposta? Bom, é isso que a gente vai descobrir e vamos falar também sobre outras coisas interessantes que rolaram aqui nesse episódio. Então assiste até o final porque tem muita coisa interessante pra gente conversar sobre ele. Bom, galera, pra gente começar falando desse episódio 12, vamos começar falando da situação do Ezequiel, que finalmente foi definida aqui nesse episódio, pelo menos por enquanto. E vai rolar então todo um dilema moral aqui, porque afinal de contas a Carol conseguiu essa cirurgia e pra ele por debaixo dos panos, como a gente sabe. Fica então o questionamento aí pra gente refletir, né? Se fôssemos eu e você, tanto no lugar do Ezequiel como no lugar da Carol, como será que nós agiríamos, né? O que você faria? Se fosse um parente seu, se fosse uma pessoa que você ama muito que estivesse nessa situação, você agiria dessa forma como a Carol agiu ou você simplesmente esperaria aí a boa vontade de receber essa oportunidade para fazer a cirurgia? Afinal de contas, a gente tem que lembrar, né, que é uma situação aqui de vida ou morte, não só pro Ezequiel, mas também para as pessoas que também estão esperando ali na fila, assim como ele. Então, com certeza, esse aqui é um dilema moral bem difícil e eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre isso, né? Se você estivesse tanto no lugar dele quanto no lugar da Carol, o que você faria? Fala para mim aqui nos comentários que a gente depois conversa um pouco melhor sobre esse tema. Um outro ponto interessante abordado aqui foi toda essa situação aí da real Stephanie, né? Que na verdade a gente já sabe que não se chama Stephanie, mas sim Max. Ela vai contar aqui o que realmente aconteceu ali em todo aquele período em que ela se comunicou com o Eugene e ok, eu entendi os pontos que ela colocou aqui, eu entendi direitinho as coisas que foram explicadas, mas não ficou muito claro se o Mercer contou isso pro Lance, se o pessoal de Commonwealth ficou sabendo por outra fonte, né? Como é que eles foram parar ali na estação de trem para encontrar com o Eugene, já que o plano original era que a Max fosse lá sozinha para encontrar com ele, né? Então não sei como foi que isso tudo aconteceu e eles também não explicaram isso aqui. Mas ainda sobre esse ponto e sobre toda a decepção que o Eugene tá sentindo depois de todas essas revelações que aconteceram no episódio passado, eu gostei da interação que teve aqui entre ele e a Rosita. Já fazia bastante tempo que a gente não via os dois juntos, né, interagindo e particularmente eu gosto bastante dessa relação dos dois. Eu tava sentindo falta disso aqui na série, então foi bem legal ver os dois conversando, compartilhando um pouco aí das perspectivas deles sobre essa situação. E olha, pra dizer a verdade, eu acho que os dois têm bastante química e eu até acho que eles combinariam como casal bem mais do que a Rosita com o Gabriel, por exemplo, né? Mas infelizmente a gente sabe que isso não vai acontecer aqui na série, porém foi legal a gente ver eles conversando um pouco e compartilhando um pouquinho aí do que cada um tá sentindo. Ainda assim, eu acho que ficou bem bonitinho todo esse desenvolvimento aqui entre o Eugene e a Max, né? Agora vamos ver como é que vai se desenrolar essa relação entre os dois. Eu acho que eles têm química, então eu acho que pelo menos tá funcionando por enquanto aí esse relacionamento que mal tá começando. Bom, e além desses aspectos um pouco mais secundários que tiveram aqui nesse episódio, por assim dizer, né? A gente vai ter o ponto central aqui, que é todo esse desenvolvimento mais político da história, né? E meio a toda essa tentativa da Pamela de negociar com a Meg, né? A gente vai ter um diálogo entre elas aqui bem interessante, onde a Pamela vai falar algumas coisas que fazem sentido, como por exemplo, o fato da humanidade precisar de uma ordem para poder progredir, para poder ter perspectivas futuras, é algo que de fato faz sentido. E no caso deles mais ainda, né? Depois de toda essa destruição aí provocada pelo apocalipse zumbi, eles precisam de uma forma ou outra se reorganizar, se reestruturar como sociedade. Então esse é um ponto importante que ela fala nesse episódio, né? Eu achei bem legal como eles abordaram isso aqui. Então nesse ponto eu acabo concordando com o que a Pamela disse, porque afinal de contas a gente vive num planeta com praticamente 8 bilhões de pessoas, é muita gente. Então se você não tiver o mínimo de ordem possível, as coisas realmente virariam um caos completo e eu tenho certeza de que em 2 tempos a humanidade nem existiria mais. Então você precisa sim ter uma ordem, você precisa sim ter regras. A grande questão sobre isso é você saber qual exatamente é o tipo de ordem que você vai estabelecer
estabelecer para que a humanidade possa seguir em frente com o mínimo de paz necessário. Porque uma coisa é você estar vivendo sob leis que te permitem ir e vir à vontade, que te permitem expressar as suas opiniões de forma livre, e outra bem diferente é você viver sob regras que te oprimem e que não permitem que você tenha um pensamento livre, né? Como é o caso aqui de Commonwealth, né? Então, o que a gente percebe é que essa ordem que a Pamela quer estabelecer, que ela deseja ali para a comunidade dela e para outras comunidades também, é uma ordem meio duvidosa, né? Afinal de contas, cada passo, cada coisa que as pessoas têm que fazer, eles praticamente têm que pedir permissão de tudo ali para ela, eles estão o tempo todo sendo vigiados, eles não têm essa mesma liberdade que eles tinham antes de estarem ali dentro. Então, apesar de concordar com esse ponto de vista da Pamela, que a sociedade precisa de uma ordem, a forma como ela quer fazer isso não é das melhores. Então, nesse sentido, eu concordo com a Meg, né, por ela estar ali completamente desconfiada das intenções da Pamela, das intenções do Lance. Ela tá corretíssima ali em se prevenir, né, em não se deixar levar por essas propostas tentadoras que eles falaram aqui para ela. Por outro lado, um outro ponto bem interessante que foi abordado de forma subjetiva aqui no episódio é a questão do peso e da responsabilidade de você ter uma liderança. Afinal de contas, para quem nunca teve a chance de ter uma liderança, né, ou de estar aí sob essa grande responsabilidade, pode parecer simples você ter que tomar certas decisões quando na realidade não é nada fácil. Um líder nem sempre vai poder tomar as decisões que ele gostaria, tanto pelas circunstâncias quanto por outras coisas também que podem acabar influenciando nesse processo de decisão. Além do mais, não é como se fosse simples, né? Você tem que tomar decisões aí por outras pessoas e muitas vezes isso vai exigir que o líder abra mão daquilo que ele realmente quer fazer em nome do bem maior da sociedade, né? Em nome do bem maior para o seu povo. Pelo menos em teoria seria isso que deveria acontecer, né? Então é exatamente essa a posição que a Meg se encontra aqui nesse episódio, né? De ter que tomar essa decisão bastante difícil, principalmente diante das ofertas tentadoras ali do Lance. Todas essas propostas parecem lindas demais, perfeitas demais, mas a troco de que ela se colocaria, né, nas mãos dessa comunidade? Será que vale realmente a pena trocar a liberdade por todas essas promessas, né? Vale a gente lembrar também que isso tudo aí é sob o ponto de vista do Lance, é sob o ponto de vista da Pamela. A gente sabe que a situação para a maioria das pessoas lá em Commonwealth não é tão confortável assim, né? Basta a gente olhar para toda essa situação aí do hospital, para o que está acontecendo nessa história toda de rebelião. Então, na prática, a situação só é mais confortável mesmo para quem tá ali no topo, né? Para Pamela, para o Lance, para algumas poucas pessoas, mas para a maioria do povo ali a situação não é tão encantadora assim. E apesar de parecer bastante tentador, eu acho que no final das contas essa proposta não vale tanto a pena assim não. E olha, a Meg, ela tá bastante ciente disso, no fundo, ela suspeita do que pode rolar ali por trás dos bastidores, então ela acaba recusando aí toda essa proposta, o que vai deixar o Lance bastante furioso aqui nesse episódio. E isso com certeza acaba sendo um elemento a mais para os ânimos ficarem mais acirrados, né? Afinal de contas, a situação lá em Commonwealth já não tá tão tranquila assim, com essa coisa toda de resistência, de rebeldes, e ainda mais com a Meg agora recusando a proposta do Lance, com certeza as coisas vão esquentar ainda mais e esse barril de pólvora com certeza vai explodir a qualquer momento. É só uma questão de tempo até isso acontecer. Além de toda essa questão política entre Commonwealth e a comunidade ali da Meg, eu acho que esse episódio ele teve um papel importante também para mostrar aqui um pouco de como as coisas funcionam ali na cabeça do Lance, né? Qual é o papel desse personagem aqui, apesar de algumas coisas ainda estarem um pouco obscuras sobre as intenções dele. Eu acho que aquele diálogo entre ele e a Pamela ali no final do episódio, como ele reagiu a toda essa rejeição da Meg, foi um ponto também importante para a gente conseguir observar para as coisas que vão acontecer daqui para frente. Já ficou bem claro que ele é um cara bastante ambicioso e de certa forma também um tanto quanto frustrado, né, pelos planos dele não darem certo e talvez por ele não ter o reconhecimento que ele gostaria de ter ali dentro da comunidade, principalmente diante da Pamela. A grande questão que gira em torno dele é a gente saber, afinal de contas, quais são as reais intenções do Lance. À primeira vista pode parecer que ele tá realmente só tentando ajudar a Commonwealth, que ele só quer ajudar a Pamela, mas será que realmente é isso que ele quer fazer? Bom, a gente viu aqui um pouco de toda essa questão da espionagem dele com o Eugene, né? Mesmo depois deles entrarem ali na comunidade, ele continuou vigiando o cara, tem aquelas pessoas ali que estão ajudando ele, meio que por baixo dos panos, e isso é algo bem intrigante, né? E que ainda não teve necessariamente uma resposta exata ao porquê que o Lance estava fazendo aquilo depois deles já estarem ali na comunidade. Além disso, uma pergunta importante sobre esse assunto é a gente saber se a Pamela tá ciente de tudo isso, né? Que aquelas pessoas ali estavam espionando o Eugene. Será que isso tudo aí faz parte do plano de Commonwealth? Ou será que o Lance tem
tem agido por conta própria. Bom, essa é uma questão que eu ainda não consigo ter uma opinião formada, porque só a gente assistindo os episódios ainda não deu pra ter certeza de quais são as reais intenções dele, então não dá pra saber se todo esse esforço que ele tá fazendo pra tentar atrair essas comunidades pra dentro de Commonwealth realmente é só pra ajudar a comunidade, pra fazer o que a Pamela quer, ou se existe outras intenções aí por trás disso. E olha, pra gente continuar conversando sobre todos esses assuntos aqui, se inscreva no canal e acompanhe os vídeos que eu publico aqui semanalmente sobre os episódios de The Walking Dead. Vai ser muito legal ter vocês aqui no nosso canal, e isso também ajuda a gente a conseguir chegar no nosso objetivo de 3 mil inscritos. Falta pouco, mas a gente vai chegar lá. Então se inscreve no botão aqui embaixo de se inscrever e também deixa o joinha aqui nesse vídeo se você curtir. Bom, galera, então como saldo final aqui desse episódio 12, foi um bom episódio, eu gostei bastante dele, eu acho que essa parte mais política foi toda bem desenvolvida, e eu penso que nem todo episódio precisa ser necessariamente frenético, né, com um monte de tiro e um monte de zumbis morrendo toda hora. A história também precisa ser desenvolvida por outros ângulos, e eu acho que eles conseguiram fazer isso de um jeito bem legal aqui. Além disso, é importante que esse arco mais político da série seja bem desenvolvido para que possa fazer sentido quando o conflito maior aqui da temporada chegar, né? Então foi bem legal o que eles fizeram aqui no episódio, eu gostei bastante. Bom, pessoal, então essas aqui foram as minhas considerações sobre mais um episódio de The Walking Dead. A gente se vê numa próxima aqui no canal e até lá!